Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe Cipriano e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas aí, principalmente pro pessoal um pouco mais iniciante, de como montar uma carteira forte e bem consolidada para enfrentar aí as volatilidades e as oscilações do mercado cripto. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, comentar alguma coisa bacana aqui, uma sugestão de vídeo ou então alguma coisa que você acha relevante e também, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal. Eu sou grato eternamente a todas as pessoas que se inscreveram e vamos pro vídeo. Então, rapaziada, para montar uma carteira legal de criptoativos, a gente precisa levar em conta alguns fatores. O primeiro deles é que a gente tem que escolher ativos bem fundamentados que sobreviveram a algumas oscilações aí, sobreviveram nos últimos anos. Isso porque o mercado de criptomoedas apresenta uma quantidade infinita, quase infinita de tokens. A cada dia que passa surge uma nova quantidade, chegam novos projetos, novas startups, novas ideias para implementar dentro do mercado cripto e a gente tem que estar ciente ali do que a gente vai escolher, do que vai realmente compor a nossa carteira de criptoativos. Até porque o passado nos mostra que a maioria desses criptoativos não sobreviveu às grandes oscilações e aos mercados de baixa. Então a gente tem que ficar bastante esperto na hora de investir o nosso dinheiro por longo prazo e escolher ativos que vão sobreviver também a este longo prazo. E o primeiro deles, é claro, não pode ser outro a não ser o Bitcoin. O Bitcoin é a moeda que já está aí desde 2009, criada lá por Satoshi Nakamoto, que tem todos esses benefícios, né? Existe toda essa descentralização, essa inovação, que é a nossa moeda, né, mais antiga e a mais forte presente dentro do mercado cripto. Apresenta maior capitalização de mercado e, é claro, também a maior comunidade de adeptos, né? As grandes empresas, os institucionais, quando vão investir nesse tipo de novos mercados, eles preferem pegar os ativos mais consolidados e mais antigos, e o Bitcoin não é diferente. E, é claro, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, não estou aqui amarrando o que você deve fazer, mas como eu faria e como eu aconselho as pessoas que me perguntam a fazer. Primeiro passo, eu selecionaria o Bitcoin para ser o nosso principal ativo da carteira. E como principal ativo, a gente poderia separar ali cerca de 50% a 60%, talvez até 70%, dependendo da quantidade que você quer se expor a esse mercado, exclusivamente para o Bitcoin. Isso porque o Bitcoin, ele é soberano, ou seja, se ele sobe, o mercado todo sobe também, e se ele desce, o mercado todo também desce. O Bitcoin, ele é como se fosse ali um grande peso, né, para o mercado cripto. Ele basicamente dita como vão ser as regras, como vai ser ali as altas e baixas. Quando ele cai, ele acaba caindo menos do que as outras moedas, e quando ele sobe também, por vezes ele sobe um pouco menos. Mas todas as vezes que ele sobe, as demais moedas sobem bastante, mas quando ele cai, meu Deus, as altcoins geralmente derretem de valor ali em curto espaço de tempo. Enquanto o Bitcoin, por ser um ativo mais antigo, mais estável, ele consegue se manter ali sobrevivendo às oscilações de longo prazo e tá aí com a gente desde 2009, entregando aí lucros, né, absurdos às pessoas que estão adquirindo esse tipo de ativo. Então, ok, já temos ali o nosso primeiro ativo base, o Bitcoin. Eu não vou amarrar aqui as porcentagens, eu vou deixar isso aberto para que você também monte a sua carteira mais personalizada ali com um pouquinho mais das suas características. Mas beleza, já escolhemos o Bitcoin como nosso ativo principal, ele já tá na nossa carteira. E qual seria o nosso segundo criptoativo que a gente poderia escolher? Bom, em segundo lugar, eu sugiro para todo mundo, inclusive é exatamente o que eu faço, seria o Ethereum. E o Ethereum a gente não pode também deixar uma pequena parcela. O que a gente colocaria seria aproximadamente 20 a 30% de participação na carteira, dependendo, é claro, da sua vontade ali de se expor a esse tipo de ativo, para que a gente possa também aproveitar as grandes variações e ao mesmo tempo as inovações tecnológicas que o Ethereum trouxe. O Ethereum é uma das maiores moedas também que a gente tem no mercado de criptoativos, é a nossa segunda maior criptomoeda, que apresenta a segunda maior capitalização de mercado. Tá aí desde 2015, né, ali meados de 2014 que ele foi criado e tá até hoje sendo uma das maiores criptomoedas que a gente possui. E ele, diferente do Bitcoin, né, apesar do Bitcoin ter sido atualizado, mas ele já está em funcionamento há mais tempo, os contratos inteligentes e as aplicações descentralizadas já estão funcionais dentro da rede Ethereum. Apesar das elevadas taxas, do tempo ali de transação, a gente sabe que isso aí é um fator que também dificulta um pouquinho do crescimento do Ethereum. Entretanto, ele já tem um ecossistema inteiro completo, ou seja, o Ethereum é uma moeda que apresenta inúmeras funcionalidades. Só de aplicativos descentralizados nós temos umas centenas, corretoras descentralizadas, aplicações, a gente tem ali os DeFi, o sistema DeFi, os sistemas NFTs, os jogos NFTs, que é algo que está, né, em extremo avanço agora, inclusive os metaversos, né, que a gente tem aí milhares de criptoativos, de tokens que utilizam, né, esse nome, essa tecnologia, estão tentando apostar nesse novo modelo de negócio. Então o Ethereum está presente, então a gente tem que ter uma participação de Ethereum dentro da nossa carteira para poder aproveitar também as grandes variações. Até porque pelo Ethereum ser uma moeda de capitalização de mercado menor e de valor de mercado também menor, a gente ainda tem muito para subir. Imagina só o Ethereum chegar a metade do preço do Bitcoin. Hoje ele tá ali na casa dos seus 22, 23 mil reais, mas
mas a gente sabe que se isso acontecer é uma multiplicação absurda. Então você tem sim que se expor a esse tipo de ativo para que você também possa aproveitar essas grandes oscilações de longo prazo. E como eu disse também na questão do Bitcoin, pelo Ethereum ser uma moeda tão forte quanto, ele já se provou também ao longo do tempo e vem se mostrando cada vez mais sendo aceito pelas instituições. Eu fiz aí no último Crypto News da semana passada, eu mostrei que uma das maiores casas de leilão do mundo estão agora aceitando o Ethereum, dando inclusive prioridade para lances em Ethereum. E a gente tem aí também outras inúmeras empresas, a Nike, a Adidas, que entrou também no ramo de metaverso, isso tudo está utilizando um ecossistema Ethereum para ser rodado. Então a gente vê aí uma adoção muito maior desses institucionais e o principal do Ethereum, na minha opinião, é a tokenização de ativos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal a respeito do Ethereum, com certeza o card está aparecendo aí em cima. Então você vai lá, dá uma assistidinha depois, você vai ver que o Ethereum ele tem a questão da tokenização. E isso no futuro a gente não consegue nem medir o quanto pode ser, né, revolucionário para o nosso dia a dia. Então a gente não pode deixar de ter Ethereum em nossa carteira. Bom, e a nossa terceira criptomoeda ali, o nosso terceiro token que eu colocaria na nossa carteira ali, com uma exposição, é claro, um pouco menor, cerca de 10 a 5% da carteira. Isso aí, como eu disse, vai de você, escolha a sua porcentagem, mas tenha na sua carteira, seria algum token, alguma stablecoin de dólar. Caso você não saiba o que é stablecoin, eu vou deixar um card aqui em cima também que eu explico, mas basicamente ela é uma moeda pareada, lastreada no valor de algum outro ativo real já existente. Por exemplo, a gente tem o BUSD, a gente tem o USDT, que são tokens de dólares pareados ao dólar, mas também temos a Pax Gold, que é atrelada ao valor do ouro. Ali cada Pax significa acho que uma onça de ouro, uma coisa assim. Então a gente tem ali ativos atrelados a outros ativos aí do nosso mundo real que já estão sendo cotados dentro dos criptoativos. E isso é muito importante que você tenha, porque esse é o caixa da sua carteira. Eu fiz também um vídeo na semana passada dizendo o que a volatilidade me ensinou, né? O que eu aprendi com a volatilidade, e ter caixa é uma das coisas que eu já subestimei bastante tempo atrás. Eu achava que deixar dinheiro parado era besteira, falava, por que eu vou ter dinheiro em caixa se eu posso investir esse dinheiro ele se multiplicando ao longo do tempo? Mas na realidade o que acontece é que a gente precisa ter caixa. Isso não só para aproveitar as quedas nos momentos oportunos, mas também para dar um pouco mais de segurança para nossa cabeça. Isso porque quando acontece alguma queda brusca, mas você tem lá aquela sua reservinha, por mais que ela seja pouca, isso vai fazer com que você tenha uma mentalidade muito melhor nesses momentos e você consiga passar com isso com muito mais tranquilidade. E isso é muito importante no mercado de criptomoedas, até porque a volatilidade é o que basicamente tira as pessoas do jogo. E se você tem caixa, você tá pronto para esses momentos, tá pronto para aproveitar as quedas e não vai sentir tanta dor assim quando o mercado derreter, né, de uma hora para outra, coisas que são inexplicáveis. E como que você pode deixar os seus dólares, né, parados ali na carteira? Como que você pode fazer isso? Eu utilizo a corretora Binance, recomendo que você também utilize, é uma das maiores corretoras do mundo. Ela apresenta também uma das menores taxas. E como que eu faço? Eu costumo deixar os dólares na minha conta Spot normal e também coloco na Binance Earn. Eu prometo fazer um vídeo aqui no canal também explicando um pouquinho de como funciona, mas lá você pode deixar os seus dólares rendendo como se fosse uma espécie de poupança mesmo do banco tradicional, que você coloca seu dinheiro ali, ele vai te pagando um certo APY, né, uns juros compostos ali. Eu costumo fazer assim, deixo lá minha reservinha de dólares, caso eu precise por alguma coisa, alguma emergência do dia a dia, sei lá, pode ser também como uma reserva de emergência, né, para qualquer outra coisa. Eu sei onde eu posso pegar, sei que meu dinheiro tá em dólares, que é uma moeda que, apesar da inflação, ainda está mais controlada do que o real, então eu sei que meu dinheiro tá tranquilo ali e eu recomendo que você tenha isso também. Bom, e o restante da carteira ali, né, cerca de 5 a 10%, vai depender de você também, de quanto que você vai querer reservar para isso. Eu reservo para os ativos de alto risco e altas especulações. Isso por quê? Porque a gente bem sabe que os ativos como Bitcoin, Ethereum, por mais do que eles ainda possam ter aquelas grandes valorizações exponenciais a longo prazo, nós que somos investidores um pouco menores, peixes um pouco menores nesse mar de baleias, a gente tem que aproveitar também as grandes variações dessas altcoins. A gente tem aí altcoins que somente nesse ano subiram cerca de 23.000%. Isso eu tô chutando por baixo, porque tiveram altcoins que subiram muito mais. Então a gente tem que estar sim exposto a esse tipo de ativo para que a gente também possa pegar um pouquinho, né, uma fatia dessa valorização também. E aí, como é que eu faço minha escolha? Eu geralmente vou atrás dos ativos do momento. A gente separa essa parte do capital realmente que é como se fossem apostas, né? Não vamos ser aqui hipócritas de falar, ah, não, eu só invisto em coisas boas, mas na realidade também tem aquele pezinho nas shitcoins. A gente bem sabe que a gente tem também que ter essa exposição a esse tipo de ativo. E aí, como é que eu faço a minha escolha? Eu geralmente pesquiso bastante, gosto de pesquisar bastante, tentar entender sobre os projetos. Já fiz aqui várias recomendações de como você não cair em golpes, inclusive tem um vídeo muito importante aqui no canal que tá no card aí em cima para te proteger de qualquer tipo de golpe. Mas interessante é você fazer o estudo, ver ali como é que tá a equipe de desenvolvedores, qual que é a finalidade do projeto,
entender um pouquinho mais e ir em cima daquilo que o mercado tá buscando. A gente bem sabe que o mercado de DeFi cresceu absurdamente em 2020, 2021. A gente bem sabe que outros mercados também, como meme coins, subiram absurdamente nesse ano, mas a gente tem que ir naquilo que as pessoas estão mais em cima, como por exemplo, agora é o metaverso. A gente bem sabe que os jogos NFT e o metaverso agora são a maior procura das pessoas, então a gente tem que ter um pezinho ali nesse tipo de criptoativo para poder aproveitar também as oscilações, né? Se a gente ganha um dinheiro com essas moedas, a gente pode pegar, transferir lá para nossa reserva de dólares ou então transferir lá para os nossos bitcoins e ethereum para ir refazendo aquele balanceamento natural da carteira. Então a gente tem sim que aproveitar essas variações. E aí a gente vai em cima daquilo que o mercado tá mais afoito. Se é metaverso, a gente aposta um pouquinho lá. Se é DeFi, a gente vai lá também. Se é jogos NFT, tenha também a sua exposição a jogos NFT. E nessa parte, a respeito das altcoins, eu gosto de ter também ali um pouco daquela filosofia dos axiomas de Zurique. Eu prometo também fazer um vídeo sobre isso aqui no canal. É um livro excepcional. Se você não leu, recomendo que leia. Procure aí na Amazon, com certeza você vai encontrar. E também audiolivro, caso você esteja um pouco mais na correria ali. Eu escutei audiolivro, ó, vale muito a pena. Esse livro é incrível. E ele traz também vários ensinamentos dos banqueiros de Zurique ali, como eles são bons especuladores. E alguns dos pontos que eu achei super interessante nesse livro, que se encaixam bastante nessa parte ali das moedas mais alternativas, é que a gente tem sim que ter o nosso pezinho na especulação voltado um pouco pra sorte, porque é isso também que mantém a gente na jogada e é o que faz a gente multiplicar o nosso capital. A gente vai ali fazendo nossa dollar cost, vai ali fazendo nosso investimento recorrente, mas o pezinho ali nas especulações que são possíveis, né, que a gente não sabe ali até onde pode chegar, pode dar um ganho exponencial na nossa carteira e fazer com que a gente chegue a patamares muito maiores, muito mais rápido. Outro axioma também que eu acho super interessante de citar aqui no vídeo é que eles falam que você tem que realizar o seu lucro, ou seja, se você comprou esses tipos de moedas menores ali, de mais alto risco, e você fez um lucro, realize o quanto antes, tire ali o seu risco, né, tire o seu investimento. Se você investiu 70, virou 100, tira ali o seu 70, ou então tire ali os 30 pelo menos, tira um pouquinho disso para que você se mantenha no jogo e que você possa também colocar em outras especulações do momento. A gente bem sabe que o mercado, ele se move em ciclos e cada hora o ciclo é algum alvo e a gente tem que estar dentro dele. Outro axioma também bastante interessante, que também reflete um pouco no mercado das moedas mais alternativas, é que se a gente perder, a gente perdeu pouca parcela do nosso capital e ao mesmo tempo a gente pode reinvestir essa grana em outro tipo de projeto. E aí a gente vai surfando as altas dessas moedas, mas ao mesmo tempo a gente tem ali a nossa carteira balanceada. Ou seja, você vai ter ativo bem fundamentado, vai ter um ativo que também está em uma procura maior, uma crescente, que apresenta uma infinidade de alternativas de aplicações centralizadas, vai ter o seu caixa e, é claro, vai ter o seu pezinho ali nas meme coins, altcoins ali, mais loucas do universo para tentar pegar uma multiplicação. Bom, então essa era basicamente a carteira com que eu montaria começando, mas aí surgem algumas dúvidas. Uma delas é que muita gente me pergunta tá, mas para que eu vou investir em Bitcoin se ele já cresceu tanto e, poxa, tem tantas outras moedas que cresceram muito mais e se eu tivesse colocado meu dinheiro só nelas, eu teria ficado rico logo agora. Bom, eu digo isso porque, como eu disse no começo do vídeo, eu volto a repetir, o Bitcoin, ele é soberano, ele é o rei das criptomoedas, então ele que manda no mercado. Se ele tá em alta, todas estão em alta, se ele tá em baixa, todas também se apresentam em baixa. E a gente tem que entender isso. E querendo ou não, o Bitcoin é a única moeda 100% descentralizada. A gente bem sabe ali que o Ethereum, apesar das aplicações descentralizadas, tem outras criptomoedas ali como a Cardano, apresentam ecossistemas mais bem distribuídos, mas a gente bem sabe na real é que todas essas criptomoedas apresentam um criador, um dono, uma empresa por trás. Já o Bitcoin não. Satoshi Nakamoto é um grupo, é uma pessoa, ninguém sabe. E aí não vai realmente ter ninguém nunca que vai chegar no Satoshi e falar, ó, desliga isso aí que você tá queimando com o sistema financeiro tradicional. Isso nunca vai acontecer. Então a gente bem sabe que ele realmente é o único ativo 100% descentralizado e que manda no mercado como um todo. Então a gente tem que ter sim uma maior exposição no Bitcoin, porque ele é quem vai realmente ditar as regras do jogo. O Ethereum tá ali também como uma solução de aplicativos, etc. Mas, querendo ou não, o Bitcoin ainda é o rei. Então esse era o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, por favor, comente aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui também, eu vou adorar responder. E essa aqui é basicamente a carteira com que eu montei pra mim, lá no comecinho, né? E sigo exatamente a risca que eu tô falando pra vocês. Não quis amarrar aqui nenhuma quantidade de porcentagem, nem nada, porque eu acho que isso aí vai um pouquinho de cada um. Se você tá um pouco mais com apetite ao risco ali, diminua um pouco a porcentagem de uma moeda ou outra e deixa ali a porcentagem do risco um pouquinho maior. Se você tá um pouquinho mais começando, um pouco mais com medo, deixa um pouco do risco de lado, vai sentindo o mercado, vai estudando. O estudo e a pesquisa é o principal, é o que vai realmente te dar segurança de investir nesse mercado, é o que vai te deixar dormir tranquilo. Como eu disse no último vídeo ali a respeito das quedas, quando você investe em ativos bem fundamentados, as quedas ali não são nada
além do que momentos que sempre acontecem, que sempre vão acontecer e que não vão tirar o seu sono. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, por favor, deixe seu like aqui embaixo. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo um comentário positivo, quando eu vejo a galera ali gostando e engajando, e eu tô bastante feliz em fazer esse trabalho aqui. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe nos comentários, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ó, a hora de comprar Bitcoin é agora. Tamo junto!